Bom dia a todos. Meu nome é Nathalie, eu trabalho atualmente na Universidade de Brasília, mas fico muito feliz em retornar à minha primeira casa arquivística, que foi aqui na UFG, e reencontrar amigos e conhecer novos colegas de profissão. E, para contextualizar, eu também tenho que agradecer ao Pedro e à Tiara, que me convidaram para participar desse grande desafio de coordenar o GT de classificação. E foi uma experiência muito boa. E hoje eu venho aqui apresentar os resultados desse trabalho. Primeiro, só um minutinho, gente. Problemas técnicos acontecem. Gente, então, já que a apresentação não passou aqui, eu vou continuar, né, para a gente bola para frente. Em 2018, ao final do CNA, a Tiara e o Pedro eles me convidaram para fazer parte desse grupo de trabalho, como coordenadora. Antes, no ano de 2018, quem coordenava esse grupo de trabalho era o Tyron. Então, eu vou apresentar um pouquinho o histórico de como ocorreu o grupo de trabalho em 2018, para que vocês entendam qual foi o nosso trabalho esse ano e o que a gente desenvolveu. Então, eu entrei no grupo de trabalho em 2018, eu participei de algumas reuniões, muito pontualmente do grupo de trabalho, e então em 2019 eu assumi as atividades. O histórico do grupo, eu acho que basicamente é o que aconteceu com todos os outros grupos. Teve uma discussão em 2017, no 5º Enarquifes, e a partir dessa discussão, teve, na verdade, o CNA, né? Teve uma discussão no CNA e então teve a validação lá no Enarquifes de que os grupos de trabalho começariam a atuar. E um dos grupos de trabalho foi o GT de classificação. A proposta principal desse grupo, quando saiu lá do Enarquifes, foi propor uma proposta de contribuir para a revisão do Código de Classificação e da tabela também. Mas observem, essa proposta é para a tabela da atividade fim, que é o qual nós temos a maior competência. Apesar de aplicarmos a Resolução 14 na maioria das nossas universidades, o objetivo desse grupo é a tabela fim. Então, como eu falei, o Tyron ele foi coordenador em 2018, em 2019 eu assumi. E a partir de 2019, o Tyron ele me auxiliou muito, apresentando todo o trabalho que tinha sido desenvolvido, compartilhando os documentos, compartilhando o trabalho que tinha sido desenvolvido. Então, eu agradeço de coração ao Tyron, que me ajudou nesse processo de transição e que fez muita diferença. Pode passar. Em 2018, o que o pessoal do grupo, o grupo de trabalho, fez? Fez um levantamento das instituições, todas as instituições federais de ensino superior, elaborou um formulário para que essas instituições pudessem responder ao formulário, também elaborou um instrumento com instruções para o preenchimento do formulário, porque a proposta de alteração da classificação ela não é tão simples. E aí foi elaborada essa orientação de preenchimento. Depois foram enviados os formulários por e-mail para as instituições, foram enviados os formulários em Word, e depois teve um prazo de 2/9 a 1/10/2018 para que as universidades respondessem. E por fim, em 2018, o Tyron fez uma compilação desses dados, mas de uma forma mais simples. Por quê? Porque teria que apresentar o resultado no CNA. Então ele fez uma compilação mais pela análise quantitativa dos dados, e aí foi o que subsidiou o trabalho desse ano. Aqui tem um modelo do... Vocês estão conseguindo visualizar bem aqui o modelo do formulário? Mais ou menos, a luz está atrapalhando um pouco, né? Mas esse foi o modelo, foram 2 formulários. O primeiro formulário, ele era um apêndice daquele instrumento de instrução de preenchimento que eu falei para vocês. E aí o primeiro formulário, ele destinava a uma proposta de alteração ou inserção no plano de classificação. E aí teria uma proposta que tem um formulário, os interessados, as universidades responderiam esse formulário, preencheriam e encaminhariam por e-mail. Foi essa. E depois a gente teve um outro formulário
que constava na alteração ou inserção de novo código com a temporalidade, ou então a alteração de uma temporalidade já existente, tá? Pode passar isso. E aí, esse ano, qual foi, né, o nosso objetivo? Ele não alterou da época que foi realizado, mas a gente alterou um pouco os objetivos específicos. Então, o objetivo geral foi contribuir para a revisão, como eu já falei, lá da proposta inicial, da revisão do plano de classificação e da tabela de temporalidade, da área fim. E os objetivos específicos, o primeiro foi identificar as funções institucionais, e aqui nesse ano a gente colocou com base nas respostas encaminhadas pelas universidades, porque a gente não tinha perna para fazer um levantamento para identificar todas as funções que poderiam não estão representadas e que necessitam de adaptação. Então, a gente não teria perna para fazer esse trabalho. É claro que aqui nos encaminhamentos podem vir propostas e a gente pensa em um novo encaminhamento, uma nova atividade. E também coletar e compilar as propostas de alteração para enviar ao Arquivo Nacional. A gente também vai discutir isso um pouquinho durante a apresentação. E eu entrei no grupo do WhatsApp, apresentei um plano de trabalho com as atividades bem grandes, vamos encaminhar de novo formulário. Então, o Tyron e a Cássia, eles puxaram assim, o meu tapete e falaram: calma aí, Nathalie, a gente tem que fazer uma análise melhor dos dados de 2018. E o tempo, ele não era, quando a gente decidiu e discutiu essas questões, ele não era um tempo tão hábil para a gente mandar um novo formulário. E aí, a partir dessa discussão no nosso grupo do WhatsApp, a gente definiu uma macroatividade que foi discutida, inclusive, na nossa primeira reunião. E a macroatividade foi analisar detalhadamente as respostas das instituições federais de ensino superior encaminhadas para o e-mail do GT no ano de 2018. Observação, ano de 2018. Eu não sei se vocês perceberam que tinha um prazo em 2018 para encaminhar um formulário. Mas muitas universidades falaram: tá, eu posso encaminhar o formulário fora do prazo? E aí tiveram algumas universidades que encaminharam esse formulário depois do prazo. E nessa nova análise a gente incluiu esses formulários. Então, todos os formulários encaminhados em 2018, a gente fez a análise. E então a gente elaborou o plano de atividade, cumprimos o cronograma estipulado pelo CENIPES e encaminhamos em agosto de 2019 o plano de atividade com essa proposta de trabalho. E como ocorreu as nossas atividades como foi as atividades desenvolvidas em 2019? Primeiro, antes de encaminhar o plano de atividades, eu, muito afoita, falei: eu vou me adiantar e vou estruturar um pouquinho as respostas. E aí fiz uma revisão de todas as respostas que tinham sido encaminhadas em 2018, criei uma pastinha lá no Google Drive, que é a ferramenta que nós utilizamos, e coloquei a pastinha lá. A partir de então, discutimos o plano de atividade com base nessas pastas, separadas por região, vou mostrar para vocês. E então, em 2030/9, a gente começou a estruturar os dados. Em 16/10, bem pertinho agora, a gente fez a análise das respostas, de todas as respostas encaminhadas. E no dia 30 a gente concluiu o nosso relatório final, que estará disponível no site do CENIPES para que todos leiam. É um relatório que ficou um pouco grande, porque tem muitos dados, mas eu acho que vale a pena dar uma analisada. E como foi a participação do grupo, né? A interação do grupo, ela ocorreu pelo WhatsApp, e aqui eu destaco talvez o que o Pedro já tenha comentado em algumas falas, que no nosso grupo do WhatsApp, atualmente, na data que eu fiz essa apresentação, no finalzinho do mês de outubro, nós tínhamos 39 membros. E o número, infelizmente, o número efetivo de participantes, ele não condiz, é uma realidade diferente. E aí, pensando nessa estrutura, a gente adotou como meio o Hangouts, que é aquela funcionalidade do Gmail, que você consegue fazer um bate-papo. E realizamos 4 reuniões. E dessas reuniões, eu tenho que agradecer a todos os colegas que estão aqui, descritos, pela participação nas reuniões, porque fez muita diferença.
E o grupo de trabalho realmente ele é a base de discussão. O coordenador ele está ali mais para uma formalidade, de apresentar, de conseguir conduzir o trabalho. Mas a discussão, a participação de todos é muito importante. Então, agradecer a Cássia, a Sinara, o Eric, a Graziela, a Heloísa, o Leandro, o Renato, o Solenar, a Solenar, desculpa, e o Tairo. Então, gente, muito obrigada pela participação das nossas reuniões. E eu também tenho que agradecer as pessoas que participaram no grupo do WhatsApp, que eu não fiz a coleta aqui, mas a gente tem uma colega, a Marina, que participou. Depois vocês vão ver que ela até se incluiu em uma atividade depois após a nossa discussão. Então lá, primeira atividade, consolidar as respostas encaminhadas em 2018. Então a gente criou uma pastinha bonitinha lá no Drive, onde tinha lá todas as regiões. Na hora que você acessa a região, tem o nome da universidade e tem a resposta dela. Lembrando, só um detalhe aqui, que a resposta não foi só o formulário preenchido. Tiveram algumas respostas que elas foram direcionadas no corpo do e-mail, mas que tinha uma sugestão da metodologia, eu vou apresentar para vocês, e que a gente não desconsiderou nessa análise. A gente não só considerou aquela resposta no formulário padrão que a gente enviou, a gente também considerou as respostas que estavam no corpo do e-mail, ok? E para estruturar esses dados das respostas? As respostas não eram sim ou não, era código tal, justifique o porquê dessa alteração, qual é o tipo de alteração. Então, eram dados qualitativos e essa foi a maior dificuldade do nosso trabalho, analisar os dados qualitativos. Porque o quantitativo, a gente tem uma facilidade maior, mas o qualitativo é mais difícil. E então, a gente pensou, nossa, a gente precisa de um padrão, de um parâmetro para realizar essa análise. E qual vai ser o parâmetro? De 2 formulários e de respostas encaminhadas no corpo do e-mail. A gente fez eu criei uma planilha como proposta, a gente saiu da primeira reunião com uma proposta. Eu vou estruturar uma planilha, vou apresentar para vocês e vocês vão fazendo sugestões e a gente vai alterando essa planilha. Depois que essa planilha for aprovada na reunião, a gente começa a inserir os dados. Então, a gente criou essa planilha no Google Drive com os parâmetros, aprovou na segunda reunião e o objetivo da planilha era tabular, classificar e filtrar os dados. Então, a gente usou muito a função do filtro, a gente conseguiu colocar também alguns campos que a opção era sim ou não travada, então quem fosse lançar o resultado não conseguiria colocar talvez ou não preencher. E a gente terminou essa planilha bem em cima em 30/9. A planilha ela tinha 3 abas. Por que 3 abas? Porque um era o geral, era qual foi a universidade que encaminhou, quais foram as universidades que encaminharam as respostas. Essas universidades, está aqui na planilha geral, que é essa primeira. Então, aqui um exemplo, UNB, Universidade Federal de Goiás e Mato Grosso. Ele respondeu o formulário sim ou não. Essa universidade respondeu sim ou não. Qual foi o formulário que ele respondeu? Se ele respondeu o 1, o apêndice 1 e o apêndice 2 ou somente o apêndice 1. Então, a gente fez essa análise. A segunda aba foram feitas todas as análises de inclusão da classificação. E aqui a gente desmembrou, a gente não pegou assim, a resposta dessa universidade. Não, a gente colocou uma por uma das propostas. Então, tinha uma proposta lá para o 200, a gente listou em uma linha. Aí a mesma universidade fez uma proposta para outra classe ou para outro código específico, outro grupo, subgrupo específico, a gente colocava também. E a terceira aba foi a aba... Foi a aba do código de classificação, da tabela de temporalidade, desculpa, que tinha lá também a mesma metodologia. A gente colocava o nome da instituição que fez a proposta, colocava qual era o tipo, se era inserção ou se era alteração, e depois a gente colocava ali o código e tudo que a universidade tinha declarado naquele formulário. Pode passar. Então, veja que a nossa planilha ficou muito grande, e aí, a partir dessa planilha, a gente teria que fazer uma análise. Não adiantava somente tabular os dados aqui, enfim. Então, vamos para a análise. E aí, na nossa terceira reunião, a gente fez uma discussão de como seria essa análise. E aí saiu essa proposta entre os colegas
de que a gente teria separado 3 equipes. Uma equipe seria responsável pela análise geral dos dados coletados, né? Qual foram as universidades que responderam, preencheram um formulário, se tinham resposta que era no corpo do texto, quais são as respostas que nós podemos extrair daqui que talvez faça diferença na nossa análise. E aí ficou responsável eu e a Heloísa. Depois nós tivemos uma segunda equipe, que era para analisar as propostas do plano de classificação, de alteração ou de inclusão. E aí eu fiz parte também, porque coordenadora tem que estar em tudo, né? Porque senão, como é que faz, né? Tem que ter conhecimento de tudo. A Mariana, agora eu não sei se é Mariana ou se é Marina, oh meu Deus. Marina, né, gente? Marina, desculpa, Marina. Tá Mariana aqui. A Mariana, foi interessante a Marina foi interessante a participação dela, porque ela não participou de nenhuma reunião, mas eu divulguei lá no grupo do WhatsApp, olha, a gente fez isso, alguém quer participar? E ela se prontificou. Então ela participou também dessa equipe aqui. Mas ela ajudou. Tem alteração lá no relatório, eu vi. E aí tem a terceira equipe, que foi para fazer a análise da temporalidade, aí de novo, Graziela, Heloísa e eu. Essas foram as equipes estruturadas. E como seria essa etapa? Então, uma primeira etapa seria, e o Tyron está aqui na classificação também, uma primeira etapa seria a categorização do quantitativo de respostas e as respectivas equivalências do percentual de alteração e isenção, que eu vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado. E o Tyron, nessa parte, ele adiantou, fez já uns gráficos, encaminhou para a gente com antecedência. E também tivemos qual seria a segunda etapa? O agrupamento das sugestões por função e atividade, o que possibilitaria o levantamento percentual. Por fim, houve a revisão da análise individual de cada instituição para a verificação da validade da proposta e da justificativa apresentada. E aí lá no finalzinho eu vou falar para vocês um pouquinho dessa segunda etapa, porque ela deu trabalho, a gente não conseguiu contemplar toda essa atividade durante o tempo que a gente atuou na análise das respostas. E aí o prazo para cada uma dessas equipes, pode deixar, o prazo para cada uma dessas equipes realizar esse trabalho foi até dia 16/10, então foi bem corrido. E aí, qual foi o nosso panorama de resultado final? 21 respostas aos e-mails encaminhados. Então, 21 instituições responderam. A gente, em 2018, o Tyron e a equipe, o grupo de trabalho, encaminhou para 88 instituições. E aí a gente teve uma resposta, um quantitativo de respostas baixo, 29%. Mas a gente trabalhou com o que tinha, e o que tinha é importante, e vocês vão ver as várias propostas. Só que desmembrando essas propostas, a gente tem um volume maior. 7 universidades, elas não preencheram nenhum formulário, então elas não encaminharam o formulário preenchido, o número do código não encaminharam. Mas elas justificaram, algumas por motivos pessoais, às vezes o arquivista explicava que não estava na instituição, estava de licença médica, ou então estava afastado. Então, outras colocaram outras sugestões sobre a metodologia ou até mesmo sobre algumas particularidades adotadas na instituição. 5 universidades enviaram apenas o primeiro formulário. Então, 5 universidades só fizeram sugestão para a classificação, alteração na classificação. E outras 9 universidades encaminharam ambos os formulários. Então, fizeram proposta para o plano de classificação, o código de classificação, e para a tabela de temporalidade. Dessas propostas, nós tivemos 78 propostas de alteração, inserção no código de classificação. Então, veja, apesar do número de universidades ter sido baixo, a gente teve um volume considerável de propostas, e 58 para a tabela de temporalidade. Então, aqui foram as respostas registradas no corpo do e-mail, eu destaquei algumas, porque eu acho que é importante a gente considerar, lá no relatório essas respostas elas estão consideradas. Então, teve uma universidade que ela colocou aqui, olha, a gente tem alguns problemas que compreendem, por exemplo, o prontuário de animais atendidos no hospital veterinário, então esses prontuários estão lá, a gente não consegue ver qual é a temporalidade, a classificação,
ver que também tem propostas em relação ao Estado supervisionado, que tem lá, tem o obrigatório, tem o não obrigatório, enfim. E a gente tem o processo de colaboração esporádica, que é quando o professor é dedicação exclusiva e ele pode fazer outras atividades por meio da colaboração esporádica. Foi citado aqui. Só que, além disso, essa universidade respondeu que quem é responsável pela alteração, inserção e a sugestão é a CEPAD, e que dentro daquele prazo estipulado não teria um tempo hábil para a CEPAD fazer esse levantamento e encaminhar as respostas de forma consolidada conforme relatório. Essa foi uma das respostas no corpo do e-mail. Depois, a gente teve uma resposta que falava, olha, a gente concorda com a atualização do instrumento, mas a gente acredita que tem que ter uma alteração desde a concepção do plano até a definição de temporalidade dos documentos. E ainda mais no cenário dos documentos digitais. Então, foi feita uma proposta. E aí, foi colocado pedindo mais tempo e sugerimos que as propostas sejam apresentadas na reunião que será realizada no CNA para discussão. Isso foi antes do CNA. E aí teve uma resposta muito interessante, eu considero interessante, que às vezes eu comento com o Rodrigo lá na UNB e falo, Rodrigo, a gente demanda pouco Arquivo Nacional, a gente tem que demandar mais. E aí a universidade respondeu, sempre que nos deparamos com alguma dificuldade na classificação, tanto na área meio quanto na fim, ou necessidade de inclusão ou alteração, encaminhamos as sugestões diretamente para a coordenação de gestão de documentos do Arquivo Nacional. É uma opção? É. A gente também pode discutir isso aqui nos nossos encaminhamentos, enfim. Também teve uma instituição que ela informou que ainda não tem uma estrutura organizacional viável e que também não aplica o plano de classificação à tabela de temporalidade. Então, ainda é uma realidade instituições que não adotam os instrumentos. E outras instituições apresentaram que não teve uma instituição que falou não tenho sugestão, não tenho sugestão. E essa foi a resposta lá no corpo do texto. Então, ok. Quantas propostas de... Como eu estou de tempo? Tá. Quantas propostas de classificação? Nós tivemos 20 propostas de alteração e 58 propostas de inserção. E 78 ao total. Deixa eu passar, Elô. Mas a gente deparou, e a Graziela, ela discutiu bastante isso comigo, WhatsApp, conversa vai, conversa vem, que a gente teve alguns problemas em relação ao preenchimento do formulário e até um pouco da concepção do formulário, que eu acho que talvez tenha dificultado essa análise. E quais foram esses problemas? Houve confusão em informar se era alteração ou inserção. O que a gente compreendia como inserção? Um novo código. E a alteração de um código já existente. Mas teve algumas instituições que criaram um pouco de confusão e a gente não entrou no mérito, a gente não alterou. A gente manteve como a categoria o que a instituição informou. Se foi inserção, a gente colocou como categoria de inserção. Se foi alteração, a gente colocou como categoria de alteração. Algumas respostas elas não apresentaram o código de referência, nem que fosse a classe ou a subclasse, o grupo, não teve. Teve alguns que só informaram, a gente gostaria que incluísse proposta de alguma coisa, um tipo documental. E a gente ficou, tá, como faz? Então, vocês vão ver que tem alguns campos aqui que está não informado. E também houve descrições que elas foram apresentadas em campos errados. Então, às vezes, a justificativa ela não era uma justificativa, era uma complementação. Ou então, o código estava na estrutura que era para informar a classe, o código específico lá do subgrupo, estava informado no campo de classe. E isso foi uma dificuldade, mas a gente conseguiu fazer um filtro das classes, a gente começou a fazer uma vinculação para analisar os dados e não perder a informação, mesmo que tivesse esses problemas estruturais. E teve muitas sugestões que não apresentaram justificativa. Então, a gente não fez essa análise do mérito, a gente manteve aqui os dados, mas não teve a justificativa para tal mudança. Então, tem que correr aqui que o meu tempo está curto. Newton, você me avisando. Propostas de alteração. Gente, 19 propostas de alteração da classe de ensino superior. A nossa classe 100.
A maioria relacionada à graduação, então 12 foram relacionadas à graduação especificamente e à vida acadêmica dos alunos. Uma relacionada à complementação do código de oferta de disciplina, então não era alterar o descritor oferta de disciplina, mas sim aquele descritor que tem do que contempla. Uma referente à alteração do descritor da subclasse 120, então a instituição propôs que, em vez de ser curso de graduação, fosse, agora eu não vou lembrar, mas acho que é ações de promoção de graduação, de ensino de graduação, alguma proposta assim, alterar mesmo o descritor da classe. 4 relacionadas ao curso de pós-graduação estrito sensu e uma apresentada para a pós-graduação lato sensu. Também houve uma proposta de alteração para o código de classificação referente a projeto de extensão. Aqui ficou um pouco complicado a gente fazer uma avaliação e interpretação do qual foi a proposta de alteração, mas foi colocado assim, entre programa de extensão e assim como existe no código de classificação a diferenciação entre programa de extensão e projetos de extensão, 320 e 320, propomos a necessidade de diferenciar programa de pesquisa e projeto de pesquisa, para efeitos de auxiliar na identificação dos documentos que deverão compor cada classe, quando não existirem explicitamente descritores para o programa e projeto. Cabe discussão em nível de GT para a apresentação da proposta de descrição dos códigos. Então, essa universidade ela entendeu que essa discussão do que seria alterado ou não seria dentro do GT, mas o objetivo era compilar as propostas e não a gente discutir a proposta, o que seria a proposta em si. Ok, o que vocês entenderam aqui? Porque quando eu olhei a primeira vez, eu falei, não, mas já existe uma diferença entre projeto e programa de extensão. Mas aí eu fui ler a fundo e a diferença na descrição. Porque quando fala de programa de extensão, aí inferir, mas quando fala de programa de extensão e projeto lá no plano, está dizendo a curto prazo, é assim, um programa é isso, um projeto é isso. E aí a proposta seria essa. Mas veja que a gente também não tem como pegar essa proposta e falar arquivo nacional é isso. A gente já tem que ir com a proposta, acrescentar ou alterar o descritor assim, 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 para tal, tal, tal. Ok, vamos passar aqui. 5, vou correr. Posso pedir mais 5 minutos? Empolguei. E a proposta de inserção de classificação, o que se repetiu na maioria das propostas foi sempre o ensino estar lá em cima como o alvo de alteração. É a classe que tem mais propostas de alteração dentro dessa pesquisa realizada. Então, vem seguido de educação básica e profissional, depois extensão, pesquisa e em relação à assistência. Pode passar. Categorias de sugestão dentro da classe 100. Para a inserção. A alteração eu já apresentei para vocês, uma a uma. Agora, a gente categorizou aqui as classes, a inserção dentro da classe 100. Então, fizeram lá uma proposta para concepção, organização e funcionamento de curso de graduação. O maior número de propostas foi para vida acadêmica dos alunos do curso de graduação. 12 propostas. E depois a gente teve o 141, que é concepção e organização do lato sensu, 150, que foi um novo código de inserção, que foi uma proposta de colocar idiomas sem fronteira. E dentro desse subclasse. Dentro dessa subclasse, um grupo, exame de proeficiência. Então, vinculado teria. E ainda tivemos a outra proposta do 190, que é manifestação, críticas, sugestões dos discentes, que é um novo código. E teve uma não informada. Das demais classes, a gente teve como proposta parte de pesquisa, a gente teve 5 propostas, a classe 300, 6 propostas, e a 400, 9. Eu não detalhei aqui um por um dessas classes, mas lá no relatório, gente, está tudo bonitinho, explicadinho. Se vocês quiserem entrar, olhar depois, tem inclusive o texto que a universidade encaminhou, falando o que queria que alterasse, tá bom? Porque o Newton já está me olhando aqui bravo.
Proposta quanto à temporalidade. Então, em relação à temporalidade, nós tivemos 10 propostas de alteração e 48 de inserção, que deu um total de 58. E aí, dentro da alteração, nós tivemos propostas de alteração, a maioria de ensino superior, de novo, vejam que tem uma tendência dentro dos dados, uma mesma linha. E aí abordaram especificamente, dentro dessa classe de ensino superior, vida acadêmica dos alunos. Então, a gente teve proposta para essa área, dentro lá daquela atividadezinha lá, a vida acadêmica dos alunos. 6 de graduação, uma de pós-graduação estrito sensu e uma de pós-graduação lato sensu. Em relação à educação básica e profissional, foram 2 propostas de alteração e era basicamente referente ao registro de conteúdo programático, ministrado e rendimento e frequência. E uma sugestão foi relacionada ao ensino técnico e a outra ao ensino médio. Proposta de temporalidade também no mesmo eixo, né, que eu falei para vocês, sempre o maior número de propostas foram na classe de ensino superior. Veja que eu até coloquei lá o percentual, 60,4% das propostas são destinadas à classe 100, e por esse fato a gente fez uma análise da classe 100 separada. Então, a gente fez inserção, classe 100 a gente analisou, e depois as demais classes. As categorias de sugestão de inserção da temporalidade foram essas. Vejam que equipara um pouco a proposta de classificação. Tem ali o mesmo assunto, a mesma função. Então, a gente teve, por exemplo, lembra que eu falei aqui do 120, Idiomas Sem Fronteira, proposta de novo código. E aqui o 151, a instituição ela fez a proposta de inserção lá para a classificação e ela também fez uma proposta de inserção de temporalidade para a tabela de temporalidade, seguindo essa mesma linha. E as demais temporalidades, a gente também teve relacionadas às classes, as outras classes que não foi a classe 100. A gente teve educação tutorial em pesquisa, uma nova proposta do código, que foram 5 propostas, difusão e divulgação das propostas acadêmicas, programa institucional de bolsa de extensão, e a 400, curso FIC, proposta de novo curso, colocou a proposta para o 460. Então, foram 7 propostas de temporalidade. Chegando no final, Newton. Então, quais foram as considerações dessa análise, desse trabalho dos dados coletados lá em 2018 e analisado agora em 2019? Que nem todas as propostas de classificação, elas tiveram uma relação. Acabei de mostrar para vocês, olha, teve a proposta do 150 e do 151, o novo código, mas também teve uma proposta de temporalidade. Mas, quando chegou em algumas outras propostas, não tinha essa equivalência. Então, pediu para incluir um código lá na classificação, mas não colocou uma temporalidade para esse código. Então, ele ficou como um novo código e não tinha temporalidade. Isso ocorreu, tanto que vocês viram a diferença, né? A gente tem uma diferença de 78 propostas dentro do 78 propostas de classificação e 58 de temporalidade. Claro que tem alguns códigos que eles não vão entrar com temporalidade, que são aqueles que são os cabeças, né? O 150, como foi colocado, o 150 ele tem subdivisões, porque a proposta era ter subdivisão dentro do 150 e não teria temporalidade no 150. Mas a gente percebeu por esses dados, pela análise, que não tinha uma equivalência sempre. Foi feita uma proposta, mas não tinha equivalência de temporalidade. Algumas instituições apresentaram dados diferentes na proposta de inserção de código e da proposta de inserção de temporalidade, mesmo quando referente ao mesmo assunto. Então, às vezes, a instituição ela fazia a proposta na classificação, e quando ela ia fazer a proposta lá na temporalidade, não tinha uma relação. E aí a gente ficou, como é que a gente vai buscar essa relação? Então, foi só uma percepção dos dados, né? Claro que tem todo um trabalho que a gente pode analisar depois.
houve propostas que apresentaram justificativas específicas do contexto institucional. Então, teve algumas instituições que encaminharam realmente resolução dentro da universidade, portaria, enfim, o instrumento normativo da instituição para justificar quanto tempo? Para justificar a alteração. Pensando na estrutura na rede de discutir classificação, uma justificativa muito específica, que seja baseada no normativo específico, para a gente é viável essa justificativa ou não é? A gente não vai discutir o mérito agora, mas é ou não viável, porque como é um plano aplicável para todas as universidades, a gente tem que se embasar numa justificativa apenas interna. Enfim, uma proposição para a gente pensar. Não foi realizada... Lembra que lá no início a gente falou, a análise vai ser quantitativa e depois qualitativa, a gente vai analisar a justificativa, se ela é viável ou não. A gente não conseguiu realizar essa atividade. Por quê? Primeiro, a gente não tinha tempo. Segundo, não tinha justificativa para todas as respostas. Então, teve alteração, mas não justificável. Então, como é que a gente analisa se é viável ou não algo que não tem justificativa? Então, depois, no fim, a gente percebeu um amadurecimento em relação ao conhecimento dos dados, de que a gente não tinha como fazer essa análise perante os dados que nós tínhamos. E aí a gente identificou, a partir disso, a gente identifica códigos críticos e atividades não contempladas. A partir da análise que está lá no relatório, a gente já viu que a classe 100 é a mais crítica dentro desse quantitativo de proposta. É muito precisa, até porque a gente percebe que tem mais custo de graduação na universidade, o volume de documentação é maior, e aí isso está aqui sendo refletido nos nossos dados. E o destaque da quantidade de sugestões para essa classe foi na vida acadêmica dos alunos. Então, a proposta foi vida acadêmica de alunos, basicamente. Então, é um ponto que entrou em bastante discussão e várias universidades apresentaram. E aí, a partir de todo esse trabalho, a gente tem uma clareza maior, por mais que a gente tenha recebido 21 formulários só, 21 respostas, a gente tem aqui, está aqui o dado. A gente precisa rever o nosso plano de classificação e nossa tabela de temporalidade. Então, a partir desses dados desse relatório, a gente consegue dizer com mais clareza que a gente precisa. Por fim, gente, chegando no finalzinho, essas foram as propostas de encaminhamento do relatório e eu acredito que é basicamente o que a gente vai discutir agora após a nossa apresentação. A gente não vai discutir hoje, eu queria só esclarecer que o objetivo hoje não é discutir. Na minha instituição, adota o código tal para o seguinte documento. O objetivo não é a gente trazer hoje essa experiência individual de classificação de cada um. O nosso objetivo aqui é consolidar encaminhamentos para que o grupo de trabalho consiga se estruturar e realizar mais atividades e que contemple essas propostas. E aí, quando o grupo de trabalho, talvez, fazer uma verificação das universidades, que cada um que esteja aqui dê uma atenção maior ao formulário ou façam sugestões sobre a metodologia para que mais universidades possam participar. Então, os encaminhamentos. Os resultados que nós tivemos foi consequência da atividade desenvolvida de 2018 e 2019. Então, eu queria deixar destacado aqui que foi um esforço dos grupos de trabalho. Lá no relatório do Tyron tem os participantes de 2018 que diferem desses participantes também. Então, quem participou, eu também agradeço, porque se o trabalho caminhou foi porque também teve a participação de outros colegas em 2018. E a gente constatou a necessidade de alteração das IFES, mas o que a gente entendeu foi que essa atividade ela não é exclusivamente da rede. A rede pode discutir e propor, mas ela não é a rede que faz a alteração, ela faz a proposta. Quem vai aprovar são as instâncias, o Arquivo Nacional. E aí, em 2000 quanto que a gente fez foi aprovado pelo arquivo antes que vocês 2009. Em 2009 foi feito um grupo de trabalho pelo Arquivo Nacional vinculado no sentido não o Arquivo Nacional estruturado, mas
formalizado no âmbito do Arquivo Nacional para que esse grupo fizesse essa discussão para aprovar com base em um modelo que já existia, enfim. Então, o encaminhamento aqui do grupo foi pensar em uma nova proposta junto com o Arquivo Nacional. Não é o Arquivo Nacional formar o grupo, gente. É uma vinculação, é um trabalho colaborativo, para que se tenha uma metodologia melhor de trabalho, que outras universidades tenham uma formalização de quem participa, porque, como os meninos já falaram aqui, o grupo de trabalho ele é voluntário. Né? Nós estamos aqui como voluntários pela Aramo, mas é claro que nós temos as atividades do dia a dia da nossa instituição e temos outras atividades que não sejam as nossas atividades profissionais. Então, o objetivo seria formalizar a participação dos membros, que seja formalizado para que essa pessoa também tenha uma autonomia de dividir a sua atividade no dia a dia do trabalho, para que possa colaborar para essa discussão. Essa foi a proposta de encaminhamento. E, por fim, uma última proposta, eu acho que é mais de divulgação do trabalho. Então, encaminhar, eu coloquei aqui CENIFES, mas é claro que pode ser coordenador do GT, enfim, por meio, né, pode assessorar também, encaminhar um relatório, o resultado para o Arquivo Nacional. Olha, foi feito pela rede, nós estamos encaminhando para conhecimento. A gente não está cobrando nada, a gente está sugerindo e encaminhando para conhecimento. Então, esse foi os encaminhamentos. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha deixado bem claro quais foram os trabalhos e as propostas do GT. E agora, nós estamos... Posso abrir? Já posso abrir? A Heloísa vai fazer a inscrição de quem quer colocar propostas e vou pedir para vocês para que sejam objetivos nas propostas, para que a gente consiga anotar e votar no final, né, na plenária, né? Na plenária, para a gente conseguir votar a proposta com mais clareza, tá bom? Obrigada, gente. Pessoal, antes das inscrições, aquela pergunta que eu estava tentando fazer no início e não tinha muitas pessoas. Nós estamos organizando o almoço de confraternização na sexta-feira. A gente vai fazer, está procurando um lugar, né, onde a gente já achou, mas não sei se vai comportar o número de pessoas que nós temos agora, né? Um almoço em torno de, no máximo, R$20, próximo da Casa de Memória, onde a gente vai ter a visita à tarde, no centro de Goiânia. Eu queria saber quem fica até sexta-feira e quem tem interesse de participar do almoço. Eu preciso contar rapidamente. Se alguém puder me ajudar a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 50. Eu contei mais, contei uns 50. Em torno de R$20, gente. Não está ainda fechado o preço, até porque a gente não sabe aonde será. Tá. Eu contei aqui em torno de 50 pessoas. Tá? Eu botei um ou outro a mais, assim. A gente não sei se o local onde a gente escolheu comporta 50 pessoas, porque, na verdade, ele não é um restaurante, é uma loja de artesanato goiano que tem um salão em cima, eles servem comidas, né, eles servem almoço, mas, normalmente, não é essa quantidade de pessoas. Então, a gente vai ter que verificar se o espaço comporta. Tá? Senão, a gente tenta alguma coisa lá perto e passa na loja também, que é bem bacana. Pronto, gente, o intervalo feito. Podemos continuar agora na discussão do grupo de trabalho. Estou anotando as inscrições. Rodolfo, pode vir. Alô, bom dia novamente. Rodolfo, IF Goiano. Então, eu acredito que, em relação ao processo de classificação, da perspectiva que eu entendo que a nossa teoria e a nossa formação é capaz de pensa e é capaz de realizar, a forma como a política está estabelecida hoje, ela não condiz com a nossa formação. O que eu quero dizer?
fazendo uma analogia, tá? Bastante reducionista, mas para poder eu tentar ficar mais claro, é que eu acho que a gente precisa se questionar se a gente, enquanto profissional, vislumbra, por exemplo, a analogia seria um processo de uma construção de uma obra no padrão convencional. Se nós temos a perspectiva de ser mestre de obra ou arquiteto. E não estou colocando aqui que exista uma hierarquia, né? Inclusive, eu acho que a perspectiva né, isso é do meu ponto de vista de sociedade, eu acho que o mestre de obras e o arquiteto tinha que ser a mesma coisa. Mas, apesar da divisão, né, existe essa divisão e não advogo por ela, mas, em termos de analogia para reflexão, eu trago essa ideia. Quando a gente trabalha na perspectiva de continuar a fazer formulações pontuais no plano de classificação e não repensa a lógica de estabelecimento da classificação de forma descentralizada, a gente vai se colocar numa posição, digamos que na analogia de mestre de obras, né? Eu acho que a nossa formação ela nos dá a capacidade de ser arquiteto, mestre de obras, né? Então, eu penso que sempre vão haver pequenas sugestões, porque a diversidade do país e das instituições ela é muito ampla e ela nunca vai caber. Então, em termos do que a gente precisa pensar, eu acho que a gente precisa exigir que o Arquivo Nacional não trabalhe nessa perspectiva de centralização, que permita a possibilidade de que cada instituição tenha o seu plano de classificação e que, para isso, por exemplo, eles desenvolvam algum tipo de critérios de avaliação para verificar se essa classificação ela é pertinente, se ela está de acordo. Tempo. Então, concluindo, a proposta seria da gente reformular a perspectiva de fazer uma proposição de uma classificação descentralizada que viabilize a autonomia dos profissionais em cada uma das instituições. Alguma inscrição mais, gente? Pode vir, Felipe. Bom dia, gente. Na verdade, eu estou aqui a pedido de um amigo que está assistindo a transmissão em tempo real e ele pediu para fazer na verdade, uma pergunta e uma sugestão de encaminhamento. A pergunta é o Eric, do IF Sudeste de Minas. Ele pergunta se tem como o Enarquives encaminhar ao Arquivo Nacional uma moção solicitando a substituição da estrutura decimal para o duplex do Arquivo do Estado de São Paulo. E, como solicitação de encaminhamento, ele pede que o GT abra novamente o período para o envio de propostas de plano de classificação e tabela de temporalidade. É Solenar. Solenar. Desculpa, não sei. Bom dia. Eu pedi exatamente pela segunda proposta, o reenvio das propostas e, principalmente, que esse reenvio ele passe por todos os arquivistas. Porque se chega em determinado lugar, e até eu vi em um determinado momento que o questionário chegou, mas não foi repassado para quem de direito. Então, seria interessante pensar que vá diretamente para os arquivistas. Porque, no
no momento, eu, inclusive, estou nesse grupo, porque entrei já com o bonde andando, e é uma área que me interessa muito, já que eu trabalho com classificação na finalização, porque no arquivo permanente, e que eu tenho várias dificuldades com a classe 100, que é a nossa atividade fim. Então, é muito interessante que a gente possa ver isso. Essa é a minha proposta. Tiara. Bom, primeiramente eu quero parabenizar a Nathalie e o grupo pela apresentação e também por todo o trabalho que foi realizado. É como a gente tinha falado anteriormente, né, um tijolinho, e que a gente vai dar continuidade aí nesse trabalho. Em relação ao que o Rodolfo falou, eu concordo, eu acho que a gente tem que, sim, repensar a metodologia, e concordo também em estar alinhado ao Arquivo Nacional, e que realmente é um trabalho que tem que ter um reconhecimento do Arquivo Nacional, principalmente em formar uma comissão ligada ao Arquivo Nacional e também trabalhar essa questão da metodologia, né? Hoje a gente trabalha quando o código nasceu, ele nasceu alinhado ao código de Dewey, que é bibliotecário. Então, a gente já pode pensar, talvez, em funções, né, em outra metodologia. E também queria dizer que me entristece muito as discussões do grupo Arquife-C. Qual o código que você classifica tal documento? Eu acho que aquele grupo ele está criado para a gente discutir outras coisas. Eu entendo os colegas que muitas vezes estão sozinhos nas instituições, têm dúvidas, talvez um outro, mas eu acho que não seria o canal ali aquele grupo. Eu acho que precisam de ter discussões mais, como as discussões que a gente tem aqui, são as discussões que a gente poderia ter ali no grupo arquivo. Senão, qual é o código que você classifica tal documento, e ali a coisa vai rendendo. Obrigada. Pedro. A minha proposta é uma proposta metodológica para o grupo. Considerando que nós já sabemos que nós não temos uma participação tão ampla, talvez fosse mais efetivo que nós identificássemos, por exemplo, aqui, que tem 50 pessoas, quem de fato trabalha com classificação, já pegássemos o contato dessas pessoas, para que numa próxima consulta do GT, nós possamos enviar também para essas pessoas. Embora eu acredite e defenda que nós precisamos de um respaldo institucional para responder as coisas. Então, quando o formulário chegou na minha instituição, por exemplo, eu disse, eu não vou responder, porque eu não sou o arquivo central. Quem tem que responder é outra pessoa. Mas eu tinha contribuições a fazer. E eu, de repente, posso passar essa contribuição para o arquivo central institucionalizar, ou, caso o arquivo central não faça como deveria, eu posso, de repente, fazer a contribuição como um paralelo. Então, uma sugestão seria a criação de um banco de dados, de um Google Drive, qualquer coisa, onde nós colocássemos assim, dos 256 do WhatsApp, quem de fato classifica? Né? Sabendo disso, onde essas pessoas estão. E, a partir daí, talvez até tentar construir, como proposta de objetivo do GT, também identificar isso. Nas 100 e tantas instituições que nós temos, quem de fato classifica documentos? Seria uma pergunta, porque nós sabemos que tem arquivistas aqui que não tratam com classificação, né? Então, sabendo quem classifica, vai ficar mais fácil nós não nos frustrarmos ao vermos 21 contribuições, porque talvez seja mais da metade das pessoas que não estão classificando, né? E também, assim, eu também vejo com tristeza, o tempo acabou, que eu preciso, às vezes vem uma contribuição de uma pessoa que tem um entendimento de classificação diferente da outra, e às vezes parte disso. Seria interessante fazer esse mapeamento. Renato. Bom dia de novo, Renato, da UFRPE. Assim, não é nenhuma proposta, é só um breve comentário. Assim, primeiro, parabenizar a Nathalie, porque a apresentação foi muito bonita, assim, graficamente, e pela forma como você sistematizou. E também, assim, agradecer a duas pessoas, Tyron e Nathalie, porque vocês foram muito generosos com a gente. Porque foi um período muito árduo para mim, porque eu estava finalizando a dissertação e eu não pude participar do jeito que eu gostaria, mas, assim, agradecer pela essa generosidade. Obrigado, Nathalie. Cássia.
Boa tarde, meninos, também. Agradeço, como Renato, eu gostaria de ter participado mais desse GT, meio que apareci no finalzinho. Tem duas situações que eu vejo com alguma preocupação em relação à classificação. Porque eu vejo que a confusão toda é gerada porque você tem a classificação a priori, aquela no momento que o sujeito está criando o documento que vai iniciar uma ação, e tem a classificação a posteriori, que é a que a gente faz a maioria. Né? Então, a gente está com uma MDA, você já produziu, e é diferente um pouco o método quando você olha uma coisa que está pronta, que te confunde com outras áreas, porque vai misturando ali, né, outros documentos no decorrer da ação processual, e você tem que avaliar a classificação disso a posteriori, de quem vai ser a responsabilização, né, em que categoria, em que classe que eu vou colocar isso para poder avaliar corretamente. Então, a dificuldade que eu vejo no nosso dia a dia lá é muito isso. A gente passou a classificar a priori recentemente, em 2018. Antes, a gente trabalhava com a lista de assunto, que foi um princípio biblioteconômico de quando criaram um sistema. Então, isso criou um passivo muito grande de fazer uma classificação a posteriori, para dar um tratamento de avaliação adequado e fazer esses conjuntos que vão ser modelados artificialmente depois. Eles não estão sendo criados pelo produtor real no momento que foi iniciada a ação. Então, acho que a gente poderia trabalhar em duas metodologias diferentes para contribuir com isso. Eu vejo que lá no Arquifes, como a Tiara colocou, muitas vezes o questionamento são de onde eu classifico esse documento, mas não é um documento que está sendo criado naquele momento. É um documento que já foi criado, que já tramitou, e a pessoa... Agora, o que eu faço com ele? Exatamente. E uma coisa que eu verifiquei assim, desse trabalho, quando a gente começou a fazer esse estudo para classificar a priori, muitos servidores dos setores nos procuraram, por quê? Como eles entendem do processo de negócio deles, eles olhavam o plano e não entendiam onde eles se encaixavam. Porque o plano ele é muito dinâmico e ele não passou por atualizações. Por exemplo, a legislação acadêmica passou por várias alterações. Se criaram novos tipos de documentos que não estão contemplados no plano. A gente viu isso, algumas IFES colocaram essas contribuições. Eu acho importante a gente começar a rever o que veio de novo, de um tempo para cá, na parte de legislação específica das IFES de modo geral, para a gente começar a pensar tanto num processo a priori quanto a posteriori de classificação. Rodrigo. Bom dia, Rodrigo, UNB. Primeiro, eu queria parabenizar, né, eu fico muito feliz aqui como o UNB ver a Tiara e a Nathalie aqui trazendo uma colaboração muito grande, né, sobre essa discussão em arquivo. Muito bom, obrigado mesmo. Eu não sou especialista em classificação, mas eu queria trazer um pouco do que o Rodolfo trouxe. Eu acho que é extremamente importante que a gente discuta a forma além daquilo que a gente executa no dia a dia. Né? A gente tem cenários que expõem a gente a situação completamente diferente do que a gente foi habituado ou do que a gente está habituado ainda. Então, falar de classificação hoje, no contexto e de tabela de temporalidade, no contexto que a gente tem, exige que a gente pense um pouco mais profundamente. Não é só uma classificação de atribuir uma guarda de 100 anos, não é trivial mais. Né? Então, isso é uma questão que eu acho que cabe a gente se estimular, e aí o GT eu acho que colabora muito com isso, para que fique na pauta a discussão da classificação, mas não só como melhora o que a gente tem, mas como a gente modifica o que a gente tem para que a gente tenha condição de poder discutir isso em um outro momento. Senão a gente vai ter, por exemplo, questões como nos documentos digitais, onde a TI vai decidir ali um processo de eliminação que não necessariamente contempla toda a lógica que a gente traz e a preocupação que a gente traz, sendo muito mais agressivo o processo de eliminação. Então, parabenizar o GT sobre isso e trazer e pontuar que a gente tem que estar, na verdade, na ponteira ali, pensando além da proposição de uma estrutura que já existe, porque talvez não seja suficiente. Né? Então, obrigado. Nathalie.
Gente, agora eu não estou aqui como a coordenadora do GT, né? Como arquivista da universidade que gostaria de colocar alguns encaminhamentos. Rodolfo, eu adorei a sua proposta de descentralização e eu tinha discutido isso com a Tiara e com o Rodrigo dentro do carro. A gente, quando a gente estava vindo para cá, a gente, quando coloca um modelo e todo mundo começa a usar esse modelo como algo estático, a gente está indo contra os nossos princípios arquivísticos. Quando a gente fala de organicidade, quando a gente fala da particularidade, o arquivo deriva da função, né, é o registro derivado das funções e atividades de um órgão, e a gente começa a pegar um modelo de classificação que ele não atende às particularidades, a gente está indo contra o que a teoria apresenta. Então, eu acho que ter uma tabela de temporalidade, um plano de classificação como referência é excelente, inclusive para as instituições que ainda não têm uma estrutura como outras. Mas a gente teria que ter um nível de liberdade para incluir, alterar, e não é o arquivista chegar lá e falar assim, vou alterar, a gente tem CEPAD. Legalmente, a gente tem a figura da CEPAD. E a CEPAD, o que ela pode contribuir? Se a CEPAD ela toma uma decisão colegiada no âmbito do órgão, ela inclusive assina as listagens de eliminação, tem que ter aprovação do presidente. Por que a CEPAD ela não pode ser responsável por validar essas alterações no âmbito institucional? Então, o meu encaminhamento para o GT, para o trabalho do ano que vem, é questionar as universidades sobre a forma como a classificação ela tem sido colocada. Esse é o meu encaminhamento, Newton, não sei se vou conseguir colocar. Como pode ser a atuação da CEPAD, a metodologia do Arquivo Nacional, para que a gente possa usar como modelo o que a gente tem hoje, ou até aperfeiçoar esse modelo, claro que são duas linhas, mas a gente tem autonomia para alterar. E muitas vezes, vou falar da realidade da UNB, a CEPAD ela faz as adaptações e a gente vai colocando na ata ali, e nem sempre é o mais correto. E a outra questão, Pedro, outro encaminhamento que eu tenho é que as respostas, sejam respostas nos próximos formulários, sejam respostas institucionais e que as CEPADs coloquem isso. Então, arquivistas, eu acho que a contribuição individual ela é muito boa, Pedro, mas essa contribuição ela tem que ser colegiada. A classificação ela é muito subjetiva. E eu posso ter N ideias aqui, mas quando eu vou discutir no colegiado, sai uma proposta melhor, lapidada. E, às vezes, quando é uma resposta individual, ela não vem lapidada para o grupo. E aí o grupo não tem competência e não tem perna para fazer a análise se a proposta do 125 ponto, sei lá, 125 ponto alguma coisa, de tal instituição é melhor do que a outra. O grupo não tem condição de fazer essa análise. E quando a gente pensa em uma proposta de vinculação dessa análise com o Arquivo Nacional, acho que pode entrar em pauta como encaminhamento também, pensar que esse grupo pense nessa metodologia. Gente, é mexer no Arquivo Nacional? Mas se a gente não questiona, se a gente não coloca, pode ser até um documento de gaveta que vai para lá, se a gente não questionar, não vai mudar. Então, foram esses os encaminhamentos. Heloísa. Eu queria, na verdade, fazer um pouquinho do que o Rodrigo e a Nathalie já fizeram, que era retomar a fala do Rodolfo. Só que eu vou um pouquinho mais além. Nós estamos fazendo 10 anos do plano e tabela. Né? 2009 também, que foi aprovado, foi um trabalho de mais de 2 anos, realizadas por 12 universidades em conjunto com o Arquivo Nacional. Eu estou buscando a memória, eu acho que ninguém deste grupo estava presente naquele grupo de trabalho. Acho que aqui, neste grupo, só eu estava lá. E nós fizemos esse trabalho com um direcionamento. Existia o plano de classificação e tabela de temporalidade da Universidade Federal da Paraíba, já aprovado pelo Arquivo Nacional, e foi em cima desse plano que a gente trabalhou. Não se pensou, não tinha como pensar naquele momento, em mudanças estrutural da tabela. Não era essa a proposta e não era essa a possibilidade, inclusive. Então, assim, eu acho que, muito para além também de pensar se essa tabela nos atende, se tem que incluir mais algum tipo documental ali, né? Chegando lá no nível do tipo documental mesmo. Ou se a gente tem que repensar toda a estrutura dessa tabela e talvez não colocar tipos documentais, vamos fazer a tabela só a nível de classe, subclasse.
né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que repensar mesmo qual é a nossa função como arquivistas das IFES. E essa foi uma discussão que a gente teve no primeiro momento desse grupo de trabalho, é que a ideia era juntar as propostas e entregar para o Arquivo Nacional. Não. Nós temos que dizer para o Arquivo Nacional, é isto que nós queremos. Os arquivistas das IFES definem isso. Né? Eles vão nos justificar. Não, mas isso aqui não está legal por isso, aqui a gente tem que repensar aquilo. Eles vão discutir com a gente, óbvio. Né? Mas a gente não pode dizer, olha, nós gostaríamos que fosse assim. Né? Nós temos competência para isso. E eu acho que a nossa competência começa em discutir agora toda essa estrutura. Essa estrutura nos atende muito antes de pensar no código de classificação que tem que ser incluído ou alterado. Era essa a minha contribuição. Tem escrito? Tem sim. Agora o Rodolfo. Então, até em relação ao grupo de trabalho, né, que foi que criou essa classificação, eu não sei, mas assim, eu até estava esses dias estava pensando e formulando a seguinte hipótese: talvez está muito alto. Tá, então, talvez a emergência daquele trabalho que foi realizado, que culminou nesse plano de classificação, estivesse relacionado a uma demanda das instituições privadas de ensino superior para que o Ministério da Educação, mediante o Arquivo Nacional, formulasse alguma coisa que os orientasse para atendê-los numa perspectiva de resolver problemas que eles possuem. Então, assim, da mesma forma como hoje a gente vê a situação em relação ao acervo acadêmico, da forma como está posto hoje, daquela digitalização, aquilo lá é explícito e claro um lobby de empresas privadas para criar uma demanda de serviço para que elas ofertem. Provavelmente muitos de vocês aqui já foram assediados por empresas porque buscando informação a respeito da comissão que está previsto no decreto, você joga lá o decreto do acervo acadêmico, lá, aquela coisa, já sai uma empresa que oferece um sistema que atende o decreto e tal. Vocês acham que aquele texto que está lá no decreto, quem que foi que escreveu? Foi a empresa, e é assim que eles funcionam, e a gente tem que combater isso, porque aquilo não condiz com o que a nossa teoria prevê. Então, é uma hipótese que talvez até essa classificação centralizada ela tenha relação com uma perspectiva, na época, de atender uma demanda de falar assim, não, as instituições privadas estão precisando aqui de destinar os seus documentos, está tendo problema aqui com as concessões, com a emissão de diplomas, o pessoal está descartando isso, está fazendo microfilme disso, daquilo, vamos tentar padronizar. Aí reuniram o pessoal das federais, vamos aproveitar o conhecimento desse pessoal aqui que produziu. Tudo numa perspectiva centralizada, naquela perspectiva custodial. Então, assim, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que começar a pensar outros métodos. Por exemplo, Malheiros e a Ribeiro propõem uma avaliação que não é baseada nessa interdisciplinaridade das CEPADs e tal. Ele já propõe algo numa perspectiva que entende que o profissional tem que ter uma objetividade para fazer a avaliação. Né? Tem toda uma proposição. E da classificação a gente já tem isso. Então, você percebe, meu tempo já estourou? Desculpa. Então, é isso. Marcela. Desculpa, Marcela. É a Renato mesmo. Desculpa. Pode se aproximar, que você é em seguida. Não fala, não. Uma empresa dessa ligou para mim, aí ligou a primeira vez, queria marcar a reunião. Aí marcou a reunião. Aí depois liga de novo, marcando a reunião, eu falei, olha só, você já ligou para mim, já marcou a reunião. E tem uma coisa, eu não quero mais a reunião não, sabe por quê? Porque isso é uma covardia com as universidades. Vocês fizeram um lobby, não liga mais para aqui não. Aí não ligou mais, me perturbou. Estava revoltado. Dizer que, se não me engano, só uma correção é que a aprovação da tabela, eu acho que foi em 2011. Foi, inclusive, no segundo Enarquifes que eles apresentaram lá a aprovação da atividade fim. De 2009 Foi da atividade fim. Isso.
Não. Eu estava falando da atividade fim, mas realmente assim, o grupo de trabalho encerrou as atividades em 2009. Aí depois, entre 2009 e depois, 2010... em 2011 que foi aprovado. Foi uma finalização. Parece que foi isso. Foi em 2000 e... Não, a reunião foi em 2010, se não me engano, na UFPB. Mas a finalização mesmo, a apresentação, a aprovação no CONARC, foi em 2011. Eles até foi 2009 e 2011. Isso, E só para comentar também que, por exemplo, a gente não tem nenhum trabalho, nada sobre a questão dos hospitais veterinários. A Denise, que está aqui, não sei se ela está aqui agora, da UF, ela fez um trabalho maravilhoso sobre uma proposta de plano de classificação em tabela de temporalidade para os hospitais veterinários da UF, e que é também uma referência. É um material que a gente precisa se debruçar, principalmente a minha instituição, que tem hospital veterinário, e hoje a gente já tem um trabalho assim concretizado e defendido brilhantemente pela Denise. Só isso. Marcela. Pessoal, na fala da Marcela, eu vou encerrar as inscrições. Bom, primeiro eu vou fazer somente uma sugestão e segundo eu vou passar, na verdade, uma pergunta da minha colega, que não está aqui no momento, tá bom? Primeiro, Marcelo, meu questionamento é realmente, eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão da metodologia, né? Porque eu acho que está mais do que na hora da gente deixar de lado esse legado da biblioteconomia, gente. Eu acho que é uma discussão que a gente vem tendo aqui entre nós, de IFES, e no meio acadêmico também, é a definição de uma metodologia, realmente, trabalhando a questão das tipologias documentais, identificando essas tipologias, né? Porque a gente vê que não é condizente, realmente, a gente trabalhar com o CDD e demais classificações vindas da biblioteconomia. A gente está tendo algumas dificuldades, por exemplo, em definir algumas espécies, tipos documentais. No meio acadêmico, por exemplo, tem um colega nosso que trabalha com essa questão de projetos, né, de arquitetura, e que lá na atividade meio, por exemplo, projetos estão de uma forma muito ampla. Ok, que projeto é esse? Né? E aí chama planta, enfim, por aí vai. Essa é uma sugestão, realmente, de trabalhar definitivamente essa questão da metodologia, a partir da identificação dessas tipologias documentais. Que é um trabalho até que já vem no meio na academia, a professora Nacélia já trabalha muito com essa questão da identificação das tipologias, que eu acho que é um profissional que pode contribuir com a gente também, tá bom? O segundo é um questionamento de uma colega arquivista, lá da Federal do Ceará. Ela trabalhou um bom tempo na pró-reitoria de graduação, né, ligada à atividade fim, e hoje ela está no núcleo de documentação do Departamento de História lá da Federal do Ceará. Ela colocou que não teve acesso ao formulário, que foi encaminhado às IFES, mas que, através da exposição da Nathalie, né, ela percebeu que o formulário foi extenso e de difícil inserção de dados. Talvez, se a pessoa incluísse apenas o campo assunto, sem a necessidade de temporalidade, teriam muito mais participações das IFES. Caso a inserção do campo assunto fosse contemplado, a temporalidade seria definida posteriormente. Newton. Quer falar alguma coisa sobre Na verdade, para a análise dos dados, colocar somente o assunto é muito difícil. Se todos puderem depois dar uma olhadinha lá no relatório, vocês vão perceber que teve uma proposta, está listada lá, que era o tipo documental. E aí a gente sabe que tem tipos documentais que normalmente não dizem muito, né? Contrato de aluguel. Mas aluguel de quê? E aí, quando você vai olhar lá na nossa tabela, lá tem várias possibilidades de aluguel de carro, aluguel de imóvel, aluguel de equipamento para um evento específico. Então, quando a pessoa coloca apenas o tipo ou o assunto, é muito difícil filtrar. E esse trabalho de filtrar é o que traz o nosso resultado. Então, respondendo à pergunta da colega, pode até ter uma discussão sobre encaminhar algumas propostas, mas fica muito difícil. Aí, talvez, se quiserem colocar como encaminhamento para
para votação no final, acho que é viável, mas realmente, diante da possibilidade que a gente tem de trabalho com os dados, colocar apenas assunto é complicado. Inclusive, foi muito complicado até a questão mesmo da associação com a classe. Lá na planilha, que na apresentação tem assim, classe incluída por Nathalie. Eu fui lá um a um e fui incluindo qual era a classe que fazia referência. A pessoa colocou só lá o código, foi fácil? Foi, mas fazer isso com 150, 300, 400 propostas é inviável, humanamente inviável. Então, a relação, já que a gente tem essa estrutura, se a proposta é trabalhar na alteração, na inserção dos dados, de novas classes ou temporalidade, a gente tem que seguir o que está na estrutura para poder analisar, senão a gente não tem referencial, tá bom? Bom dia, Newton, UFG. Achei fabulosa a analogia que o Rodolfo fez sobre arquiteto e mestre de obra. Queria complementar e também citar um colega que trabalha aqui com a gente, o Maurício, que está sentado ali, que é arquivista. O que nós vemos muito é sempre o questionamento que o plano não atende, que o plano é ruim, que não tem classe que contempla. E tanto o plano das IFES como do CONAC, olha o tempo que ele tem, de quando ele foi criado. Da época, isso foi um tremendo de um trabalho gigantesco e que até hoje é utilizado, com alguns problemas, mas até hoje serve. Então, por que eu estou citando o Maurício? Ele, tenho aprendido muito isso com ele, ele questiona bastante e questiona os órgãos. Então, acho que a gente fica muito comentando entre a gente, o código, igual a Tiara falou, perguntar qual que é a classe, algo do tipo. Mas a gente não está indo até o Arquivo Nacional, até o Ministério da Educação, que fica soltando essas portarias feitas por empresas. A gente não questiona. E a gente fica preocupado em cumprir os prazos, cumprir as portarias, mesmo sabendo que a metodologia utilizada está incorreta. Então, acho que a gente tem que pensar e refletir mais nisso, questionar mais a metodologia, a forma e as instituições. É isso. Denise. Sou Denise, da UF. Obrigada, Renato, pelos elogios. Mas todos os apontamentos que foram feitos aqui, eu estava até inquieta ali, porque, para mim, tudo bate na questão metodológica. Primeiro, longe de criticar o trabalho que foi feito, que o que a gente tem é um instrumento e ponto. Mas, por exemplo, a questão que você falou agora há pouco, do tipo documental, às vezes, não te dizer exatamente o que é o documento. Mas isso é um problema metodológico, porque quando eu utilizei a metodologia de identificação arquivística para fazer essa proposta de plano, até a fórmula do tipo documental conseguia me dizer exatamente o que aquele documento era, porque a gente utilizou o verbo, aliás, a espécie documental, mais o verbo de ação de qual atividade era aquele documento, e a gente se preocupou em colocar também um objeto para caracterizar aquele tipo documental. Então, a gente não utilizaria como tipo contrato de locação. A gente utilizaria o objeto para caracterizar o contrato de locação de imóvel ou o contrato de locação de automóvel, né? E também pela questão, assim, já escutei falar muito desde que eu comecei a trabalhar em IFES, da atualização do plano do Arquivo Nacional. Isso vai ser muito complicado, principalmente com o que a gente tem classificado, porque a metodologia que foi utilizada para estabelecer o plano das IFES, não que seja uma metodologia ruim, mas eu acho que ela ficou muito vaga em alguns pontos, até porque eu acho que as coisas acabaram se atropelando. Eu acho que as discussões, eu li todas as atas do GT IFES-AN e eu vi que trabalheira que deu, e eu acho que acabou que as discussões sobre o plano precederam o estabelecimento de uma metodologia bem estruturada. Foi a impressão que eu tive. Então, isso é o que causa a maioria dos problemas. Até para a atualização vai ficar difícil, porque, como a gente não teve uma metodologia bem estruturada antes, como que você vai atualizar aquilo sem começar do zero, sem desperdiçar tudo que foi feito? E aí, todo o passivo que a gente tem vai ficar como?
né? E a questão da identificação arquivística que eu utilizei, também eu acho que é uma proposta para o GT refletir sobre como utilizar isso, né, para estabelecer propostas de alteração. E eu acho que foi Rodolfo que falou da questão da centralização, principalmente da forma que eu considero mais adequado para fazer um plano. A questão da centralização é completamente impossível, porque como que você vai fazer a identificação arquivística e construir um único instrumento para todas as IFES, sendo que você parte justamente do princípio de caracterizar o organismo produtor? Oi? Bom, é isso. São só questões para refletir. Obrigada. Alessandra, eu só vou clarear uma coisa que a Denise colocou, que eu tinha colocado. Na época do trabalho do Arquivo Nacional com as 12 IFES que elaboraram o plano tabela, não teve discussão metodológica. Foi mestre de obras trabalhando pela elaboração em cima daquele plano existente e da atividade de meio. É que nenhuma universidade tinha, só a Paraíba. Então, precisa fazer. Pois é, né, e falando, já que a gente está falando desse negócio de classificação, acho que a gente tem um instrumento e é a partir dele que a gente tem que trabalhar. Eu acho que não há contestado, ela já existe e ele está lá. Eu quero fazer uma proposta de encaminhamento, assim, não sei se vai ser até tão ousado, mas o grupo fez um trabalho fantástico, mas, por exemplo, vocês compilaram dados sem uma crítica mais aprofundada sobre as contribuições. Não quer dizer que a contribuição não seja importante, mas, às vezes, ela não está lapidada. Talvez a minha sugestão é que a gente tire um GT com pessoas por votação mesmo, e que essas pessoas vão até o Arquivo Nacional e a gente fazer uma tentativa clara de abrir a revisão oficial da tabela de temporalidade da atividade fim das instituições federais de ensino, já que as únicas pessoas que usam somos nós. Então, por que não pegar esse GT e transformá-lo numa equipe de revisão junto ao Arquivo Nacional? Nós temos aí o Tyron, por exemplo, como uma boa ponte com o Arquivo Nacional. E aí utilizaria esse trabalho que já foi desenvolvido e continuaria esse trabalho de ponte com as sugestões das IFES, entrando numa discussão formal, numa discussão maior, e já fazendo as críticas, as melhorias, os acertos, para a gente entrar em revisão oficial dessa tabela. Eu acho que modificá-la, acho que já não é muito... Modificar a estrutura, acho que já não cabe mais para a gente, ela está dada, acho que a gente só pode melhorar. Tem outro artigo lá no ACOGET, que é a Raquel também, ela foi cedida. Então, existem arquivistas... E das IFES que estão lá? Estão cedidos ao arquivo. Isso, e que a gente pode pleitear isso oficialmente, está aberta oficialmente a revisão da tabela das atividades fins. E a gente vota a nossa parte. Tá? Pessoal, eu tinha falado que eu tinha encerrado as inscrições, o Pedro pediu 1 minutinho de fala. 30 segundos de fala. Eu quero só fazer uma reflexão rápida sobre o seguinte. Eu sou a única pessoa aqui da UFPB. E a UFPB tinha tabela antes de termos a nossa tabela comum. E o fato de nós termos essa tabela antes me gera hoje um problema. Eu tenho um conjunto grande de documentos que foram classificados e codificados na tabela anterior, um grupo grande de documentos que naquele momento era permanente e que hoje é corrente, que naquele momento era corrente e hoje é permanente. Isso é um problema seríssimo. E eu procurei a Ana Andréa, que estava no grupo dos 12, para perguntar, Ana Andréa, por que isso naquela época era assim e hoje é assado? E ela me explicou algumas coisas, inferências ao CNPq, que foram feitas consultas. E aí eu queria só deixar isso para reflexão de quem vai dar prosseguimento a essa discussão. Não podemos esquecer que a revisão do nosso instrumento atual gerará necessariamente problemas, né, diferentes do que nós temos hoje. Isso precisa ser considerado. Ok, pessoal? Pessoal, nós estamos encerrando esse GT, então, e, portanto, a parte da manhã. O Newton fez aqui anotações de muitas propostas,
tudo isso que foi proposto aqui hoje, nós vamos retomar na plenária final para ser aprovado, não aprovado. Os secretários das mesas, eles vão compilar essas propostas na medida do possível para a gente reapresentar na final. Tá? Então, tudo que veio como proposta, a gente vai retomar. Tá bom? As discussões, independente de proposta, são sempre importantes, né? Mas, enfim. Assim, a gente encerra pontualmente com 3 minutos só de atraso, né? Meio de 3 agora.